né? Queria que você estendesse aqui a mão agora para ela. Estende a sua mão para cá para a gente orar. Oi? Pode deixar. Ela que veio aqui com o Xande, seu marido, a Bia, sua filha, e o Jordão. Cadê o Jordão? Tá ali, lá. Lá atrás. Estende a sua mão para cá, para a gente abençoar a vida dela. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações aqui durante essa tarde. O Senhor tem tirado esse dia para ministrar na nossa vida, Senhor, aquilo que o Senhor tem revelado aos corações das nossas lideranças, tem ministrado aos corações de todas as lideranças evangélicas, creio eu, Senhor, que o Senhor tem feito uma revolução no nosso meio, que o Senhor tem usado poderosamente as nossas vidas, Pai. E o Senhor tem usado esses irmãos, essas pessoas, Senhor, que o Senhor colocou como presente, Senhor, dentro da tua igreja, para ministrar aos nossos corações, para nos desafiar, nos fazer crescer, nos fazer avançar, Senhor. Eu creio nisso. Usa poderosamente a vida da Dri, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui a Bia, que vai estar ministrando para a gente também. Amém? Fique à vontade, gente. It's like the devil trying to scare you. But then the angels come in, and the angels, they let you know who's in trouble. Tried living apart from God. At times I was feeling so far from God. My faith in his people that left me scarred. The hatred and hurt was so bizarre. I thought that they would always ride for me. I cried but nobody replied to me. I questioned the truth inside of me, and right about then is when the devil had lied to me. Like, hold up, God got you, he don't ever show up. All those people acting like they know you. Tell you that you do it for the money, fame, power, trying to blow up. Why you playing games, trying to grow up? You been reading Bibles and leading studies and helping your little buddies, but tell me what it's really doing for you. They gon' still tell you you're faking phony, assuming your every motive. So what's the point in trying to keep it loyal? Said you had this big, you starting to race fake. Can't even take dates, you hoping to save faith. Trying to go mainstream in order to reach folk. Ain't nobody rocking with you, especially these folk. I lost it, while I'm drinking liquor in my closet. I used to pray in it, but now I'm soft. I lose the money, I'm a lost prophet. I'm making bad decisions every time I get exhausted. Lord, I don't even really know the real me now. Demons got me tripping, trying to kill me now. Sitting trying to figure who can help me get delivered. Send an angel in the Uber, come and heal me now. Evil, you ain't got no control of me. I'm never too far from the blood that flowed for me. I lost a lot, but got too much to gain. I'll probably never be the same, but I ain't worried because I know you're restoring me. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor mais forte. Linda, maravilhosa, aprendeu comigo, tá, gente? É ruim. Falo pro Jordão e pra Bia que quando eles nasceram, levaram tudo assim junto. Levaram tudo. São muito maravilhosos. Mas eu sou mãe, né? Sou suspeita em falar. Gente, ó, é um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês essa tarde. Olha, se vocês estão aqui, é porque vocês realmente querem mais de Deus. Porque sair de casa num sábado desse, 40 graus à sombra, é porque vocês querem muito de Deus, não é mesmo? Vocês têm que aproveitar cada momentinho. É a prova de que vocês têm uma aliança com o Senhor. Porque não é qualquer um, não, missionário. E outra coisa, eu não estou entendendo o que eu estou falando. O que está acontecendo aqui entre eu e Deus? Que toda vez eu tenho que ministrar depois da missionária. Isso não é justo. Depois dela dar um esculacho aqui, um show, entra eu. Por quê, Deus? E amanhã a mesma coisa. Amanhã eu vou dar uma aula na EBD depois da aula dessa mulher. Isso não é justo, gente. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não estou conseguindo entender. E eu queria assim testificar do que a missionária falou aqui. Eu sou o fruto do CCVN, né? Eu fiz pré-vestibular lá no CCVN. Eu não tinha perspectiva de que conseguiria entrar
consegui passar no vestibular e que não consegui de primeira, só consegui de terceira para uma faculdade pública e eu fiz mestrado e doutorado. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus! Começou lá. Começou porque um dia essa mulher sonhou, começou porque um dia alguém acreditou na sua profissão e tem pessoas que me ajudaram lá na missionária que nem sabem aonde eu cheguei. Então, assim como eu, tem muitos outros. Então, assim, é muito lindo. Eu queria testificar do que ela falou aqui, porque eu sou fruto disso. Amém? Bom, queria, claro, agradecer pela honra, pela oportunidade de vocês terem me chamado para estar aqui compartilhando da palavra, falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu gosto, que é artes. A gente lidera, eu e meu esposo, como Isaac apresentou, o diácono Alexandre, o Mavim de Irajá e a comunicação. Então, essa parte artística da igreja está sob o nosso comando, né? Sob, claro, o comando do pastor Diego e da pastora Tati, que nos orienta para estar liderando essas áreas de artes da igreja. Agradecer pelo pastor Diego e a pastora Tati terem me abençoado para estar aqui. Agradecer o convite ao Isaac e à esposa que me fizeram esse convite. Gente, falei para o Isaac, declarar que me ama aqui, trabalhando comigo há o quê? Uns 3 anos? Uns 3 anos que a gente trabalha junto. Me ama, assim, é porque me ama mesmo, gente. Que ele trabalha comigo, ele sabe como é que eu sou. Me conhece bem. Então, assim, porque eu trabalhei muitos anos com ele na parte de marketing lá da igreja. Então, ele falou de coração, né? Podia que agora nem falar nada, né? Mas falou. Porque ama, isso é lindo. E agradecer ao pastor Osvaldo, a pastora Fátima, que sempre são tão carinhosos, gentis comigo, com a minha família. A presença dos meus amigos de Irajá, que estão aí comigo, me dando essa força. Agradecer a todos vocês por estarem aqui uma hora dessa, né? Querendo ouvir alguma coisa, querendo compartilhar comigo alguma coisa. Então, eu espero que eu possa ser um canal. Você pode colocar a mão no seu coração. Eu quero orar pela nossa vida agora. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja. Eis aqui aqueles que tu escolheu para receber uma porção especial do céu. Paizinho, em nome de Jesus, olha para nós pelo sangue de Jesus, perdoa os nossos pecados. Senhor, e libera agora aquilo que está retido no mundo espiritual, aquilo que ainda não despertamos, Senhor. Que haja um despertamento nessa tarde, que haja um romper, que o sobrenatural de Deus venha para inundar o nosso ser, transformar a nossa mente, avivar o nosso espírito. Aviva a tua igreja no meio dos dias, Senhor. Usa-nos como tocha acesa. Usa-nos, Senhor, como ministros de fogo de uma nova aliança. A aliança pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Deus, em nome de Jesus, fala através da minha vida. Ministra os corações, coloca as tuas palavras na minha boca e faz uma obra poderosa nessa tarde, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez, porque Ele é digno. Quero agradecer a Bia, né, minha filha, que ministrou aqui. Eu pedi que ela trouxesse uma ministração de hip hop, que é a modalidade que ela tem se dedicado. Essa ministração falava sobre liberdade. É algo que ela tem experimentado no Senhor. E eu dou uma dica já de início. Quando você for ministrar sobre algo, fala do que você vive. Fala daquilo que está dentro de você, porque só assim vai dar efeito. Amém? E se você quiser colocar um título agora para esse momento, para essa palavra que eu vou estar ministrando aqui, eu não trouxe slides, eu fiz alguns pontos aqui, que a gente vai estar aqui pensando junto nessas questões que Deus falou no meu coração. Quem trouxe Bíblia, pega a Bíblia, fica com ela à mão, ou se está no seu celular, disponibiliza o seu celular agora, porque nós vamos ler uma palavra daqui a pouquinho para a gente abrir esse momento. E o título dessa ministração é Comunhão Criativa. Comunhão Criativa. Quando Isaac me chamou, ele falou: Dri, traz alguma coisa a respeito de arte, cultura. Fala do que você tem vivido nessa área. E ele também tinha me falado que o propósito era ensinar aos jovens sobre cosmovisão, né? E a missionária trouxe aqui mais tarde, claramente, brilhantemente, esse conceito que é muito importante para a gente poder entender essa ministração. Então, a cosmovisão já foi apresentada pela missionária Ana, que nos faz entender a lente, né? Como exemplificou, a lente que nos faz enxergar o mundo. E a sua lente, querida, é a palavra, amém?
ela é o guia da sua vida. É através dessa cosmovisão que você usa o seu talento e os seus dons para servir o Senhor. Amém? E aí, quando o Isaac me convidou, já tem um tempo, né, Isaac? Já tem meses. E a gente não vem aqui pro púlpito ministrar de qualquer maneira, a gente estuda um pouquinho, né? Porque eu acho uma responsabilidade muito grande trazer uma palavra para pessoas tão preciosas e especiais como vocês. E quando eu orava por vocês, o Espírito Santo falava para mim, cada um ali, cada um que atendeu o chamado de estar ali naquela tarde, vai receber uma porção especial para um tempo novo, para o chamado e para o ministério. Aquele que estava dormindo vai acordar, vai ser despertado no chamado. Deus hoje vai trazer a tua memória para que Ele te chamou. Então fica atento, porque quem vai fazer isso é o Espírito Santo. O que você precisa é estar com o seu coração aberto. Amém? E aí eu estudei sobre cosmovisão e eu li o livro de Cosmovisão Profética do Leandro Vieira. Não sei quem conhece. Ele é um pastor que estuda, ele é uma das referências, né, de estudo da palavra. E esse livro mexeu comigo assim, né? Por isso que é bom estudar com a missionária que orientou. E ele usa um conceito, na verdade não é um conceito, ele usa, o livro é praticamente todo falando sobre a comunhão criativa. Não é exatamente o que eu vou trazer aqui, porque eu não teria essa capacidade de trazer o livro do Leandro Vieira aqui para vocês. Acho que até ele, para aplicar aquele livro, ele faz em seminários. Mas essa frase, essas duas palavrinhas, esse conceito, comunhão criativa, entrou no meu coração. E tá com o livro aí? Gente, maravilhosa. Já leu? Tá lendo? Gente, leia. Enfim, gente, estudem. E eu quero também falar uma coisa. Eu fiz um curso com o Kaique Oliveira do Nici. Estou sempre fazendo alguma coisa com eles lá, porque eu creio que eles são referência aqui no Brasil para a gente de artes. E uma coisa que ele falou, e eu vou falar aqui porque, né, tem que reverberar essas coisas boas que tocam na gente. Você quer ser um ministro de arte na sua igreja? Você quer ser um ministro de comunicação na sua igreja de mídias? Você quer ser um professor de escola bíblica ou da escolinha, né, da educação infantil, departamento infantil? Estude sobre a tua área. Muitas das vezes eu pergunto para alguém que quer entrar no Ministério de Arte sobre coisas básicas. Não sabe. Aí eu fico assim, como é que Deus falou contigo que esse é o teu chamado, se você não conhece nada na Bíblia sobre isso? É preciso que a gente aprenda a entender, ter uma cultura de entender que Deus fala com a gente através da palavra, da comunhão com Ele através da palavra. Então é muito importante que a gente entenda. Então Deus hoje quer despertar isso no nosso coração. E eu quero falar sobre a comunhão criativa, que está me mexendo de uma maneira muito grande. Bom, para começo, todos nós, crentes, não crentes, não sei quem está assistindo, se isso vai passar depois, eu não sei aqui, alguém que está aqui, que ainda não é crente, ou acha que não é crente, que ainda não confessou sua fé em Jesus Cristo, não importa. Todo ser humano, de forma natural, é criativo. A realidade é essa, você não precisa de uma unção do Espírito Santo para ser criativo. Existem pessoas que se declaram ateus, pessoas que blasfemam até contra Deus, que também são criativos. Isso é ontogênico, está dentro de nós, nasceu com a gente cria o tempo todo. A gente transforma, a gente pega um negócio e pega um pedaço de isopor com tinta e transforma numa obra de arte. Pega a tinta num quadro e transforma numa obra de arte. Então nós somos, por essência, que Deus nos deu, criativos. Nós criamos. Por quê? Porque a essência de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, que é o nosso Criador. Ele é o Criador. E essa essência de criação está na gente. Está no nosso DNA. Criamos o tempo todo. Não precisa ser crente para criar. Você é um ser humano, você cria. Eu já ouvi, eu oriento alunos e eles falando para mim, Dri, eu não consigo escrever porque eu não tenho criatividade. Criatividade você tem, tua mente não para.
Você sempre tem uma ideia nova, você sempre tem uma coisa que te inspira, algo chama a sua atenção. Criativa a gente é. E aí a gente vê, eu queria que vocês abrissem Gênesis 3, de 8 a 10. Posso botar a aguinha aqui? Pode, né? Esse aqui é o meu? Ah, obrigada. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Gênesis 3, de 8 a 10. Abre e marca aí para a gente ler junto. Ai, Jesus. Gente, água de coco mesmo, que chique. Estou com medo de cair. Fica firme. Gente, essa passagem para mim, tá? É minhas viagens bíblicas. É a passagem mais triste da história da humanidade. Eu sei que o sacrifício de Jesus, né, o momento da morte dele é um momento muito triste. Mas, apesar de nós sabermos que ele estava morrendo ali, dando a sua vida, nós sabíamos que tinha um propósito de doar a própria vida dele para que possamos ter vida eterna. Então, há uma beleza, apesar desse momento tão terrível. Mas essa passagem aqui de Gênesis 3, de 8 a 10, que a gente vai ler, é triste demais. É um momento em que o homem quebra o que é de mais precioso com Deus, a comunhão. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ler juntos. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos, em outras versões, a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Para mim, esse é o momento mais triste, é um momento de trevas, é um momento de quebra, é um momento de ruptura, é um momento em que o maior prazer de Deus, que era ter comunhão com quem Ele criou, com os filhos dele, é rompido, é destruído. O pecado vem, a santidade de Deus não consegue mais ter comunhão com o homem. Então, eu fico aqui pensando, antes de tudo isso, antes do homem pecar, a Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se reuniram e falaram: nós temos um plano de redenção se o homem cair. Fico aqui conjecturando. Porque o plano de redenção, a palavra diz que já foi feito antes de tudo. Antes mesmo do homem pecar. E aí, há todo um propósito de Deus, um plano para que a ira de Deus se aplacasse, viria o Cordeiro de Deus, o unigênito do Pai, Jesus Cristo, se sacrificaria, morreria, mas no terceiro dia ressuscitaria e traria de volta os filhos de Deus à comunhão. Então eu entendo que mais do que salvar-nos, mais do que libertar a gente, mais do que curar a sua dor, o plano de redenção de Deus é para que o homem e Deus tivessem novamente comunhão. A salvação é uma porta. A libertação é um processo. A cura é uma manifestação do poder. Mas a comunhão é o alvo. É o objetivo. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Para que você e eu pudéssemos ter comunhão com o Pai. É um preço muito alto. Você consegue mensurar que cada gota do sangue de Jesus derramado naquela cruz, cada dor que Ele passou, foi para que você e eu pudéssemos ter comunhão com Deus? Muito mais do que nos salvar. A salvação é a porta para entrarmos e acessarmos a essa comunhão. E muitas das vezes não conseguimos entender isso e não valorizamos a comunhão. O dia a dia, o que é comunhão? É estar junto. Ignoramos a presença de Deus, ignoramos os conselhos de Deus, ignoramos a palavra de Deus. Mas foi por isso. Foi para isso. Ele quer ser nosso amigo de novo. Ele quer nos encontrar de novo. E que a gente não se esconda mais dele, porque está com vergonha. Ele morreu naquela cruz, Ele nos redimiu para a gente se encontrar com Ele de novo e dizer oi. E não, se afasta de mim porque eu não sou digna.
O sangue de Jesus te redime para que você possa ter a ousadia de chegar até Ele, de ministrar com liberdade na presença dEle, de criar com Ele aonde eu quero chegar hoje. Eu sei que eu tenho muitos ministros de artes aqui, muitos ministros de comunicação, muitos professores, pastores, líderes, pessoas altamente criativas, pessoas que dormem e acordam pensando no que fazer melhor na obra do Senhor. E o que eu quero te falar aqui hoje, muito mais do que te salvar, te curar e te libertar, o que Jesus quer é ter uma comunhão contigo. O que Jesus quer é criar contigo, amém? A Bíblia diz que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Não é só conselheiro. Ele é o maravilhoso. Maravilhoso vem de transformador. Os conselhos que Deus tem para te entregar vai transformar a tua história. Os conselhos que Deus tem para te entregar vai transformar o teu ministério. Os conselhos que Deus tem para te dar vai transformar o seu processo criativo. A natureza de Deus em nós nos faz ser criativos. Mas o poder do Espírito Santo em nós nos faz ser tremendos homens e mulheres criativos. Porque nós estaremos criando no centro da vontade de Deus. Nós estaremos criando coisas novas que ninguém nunca ouviu falar. E mais do que isso, estará sendo direcionado pelo Senhor para um propósito maior. Que isso é o que mais importa. Qual é a motivação da tua criação? Quando você cria algo no seu trabalho, quando você cria algo no seu ministério, qual a motivação da sua criação? Quando nós temos comunhão com o Senhor, minha motivação, Senhor, eu quero criar aquilo que está no teu coração. Revela a mim. Quantas vezes nós já oramos? Me dá a revelação disso. Me dá a revelação dessa criatividade, dessa criação. Sabia que aqui Deus hoje pode levantar homens e mulheres que vão criar modalidades de dança nova, que vão criar uma literatura nova, que vão criar peças, estilos de teatro novo, homens e mulheres que vão criar mídias novas, linguagens novas. Você crê nisso, querido? Esse é o poder de Deus, mas só para aquele que tem comunhão, é diferente. Olha, eu queria que vocês olhassem aqui na Bíblia algumas manifestações artísticas. São muitas, eu peguei algumas para vocês entenderem isso. Você pode criar sem ter buscado em Deus, e pode ser muito legal, porque você tem uma essência criativa. Na Bíblia a gente vê histórias de pessoas que criaram coisas pioneiras. Eu vou apontar aqui alguns na área da arte. Por si, pela sua própria essência. Agora tem outros que criaram pelo poder dessa comunhão. A gente sabe que no Velho Testamento é diferente de hoje, né? A gente é muito privilegiado. Nós que somos igreja do Senhor, nós que estamos escrevendo o livro de Atos ainda. O poder do Espírito Santo que criou o universo. O poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus no terceiro dia está dentro de você. Habita em você. Ele abriu mão de coisas grandiosas para habitar dentro de nós. Esse poder que está dentro de você, no Velho Testamento, ficava em pessoas específicas. Pessoas específicas eram escolhidas, capacitadas, ungidas pelo Espírito Santo para realizar algo, para profetizar. E aí, eu vou abre a Bíblia comigo, Gênesis 4, 21. Quem é do Ministério de Arte tem a obrigação de conhecer essa pessoa, porque ele é o criador dos instrumentos musicais. Músicos e artistas precisam saber quem é o criador dos instrumentos musicais segundo Gênesis. Deixa eu abrir aqui, que eu ainda estou me adaptando com esse iPad. 4:21. E diz assim: o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Primeira notificação da Bíblia de criação de instrumentos musicais. O pai deles é Jubal. A gente vê aí
uma manifestação artística pelo talento que Deus deu para ele. Não foi por uma questão do Espírito Santo ter revestido ele, dado a ele uma revelação, não, pelo talento. Pelo talento e o dom que Deus deu a ele, que ele já nasceu com essa essência, ele foi o criador dos instrumentos musicais. Vamos ver agora Êxodo 35. Deixa eu ver se eu dou certo aqui. Êxodo 35. Verso 35. A gente vai ler o 35 e em seguida o 36:1. Êxodo 35, 35. Aí em seguida a gente lê o 36:1. E fala assim, Êxodo 35, 35, sobre os artesãos do tabernáculo. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, olha os projetistas aí, bordadores de linho fino e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, como tecelões, eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Assim, Bezalel, Aholiabe, todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Outra manifestação artística na palavra. Deus inspirou esses homens, pelo poder do Espírito Santo, para fazer o seu templo. Deu dons, deu talentos, deu revelação. Quem lê o livro de Êxodo vai ver os detalhes que Deus ensina para esses artesãos, como Ele quer. Eu acho interessante que Deus é tão detalhista, tem gente que pensa que não, mas Deus é detalhista, gente. Por isso, quando eu oro, eu vou lá nos detalhes, porque Deus gosta. Tem uma passagem que eu não separei aqui, que fala que Deus orienta a colocar que a argola da cortina seja de ouro. Gente, por que Deus pensou na argola da cortina? Quando eu leio isso, eu sempre penso nisso. E a gente ainda quer orar assim, Deus, me perdoa aí. Pecado tem data, tem hora, tem lugar. E se não tiver arrependimento, não adianta nada. Só abrir esse parênteses aqui agora. Porque Deus é detalhista, Deus se importa sim com os detalhes. O que é importante para você é importante para Deus sim. Aquilo que parece simples para mim, mas para você é precioso, para Deus é precioso também. É assim que o Senhor trabalha. Agora eu quero ler uma outra manifestação artística na Bíblia, com o mover do Espírito Santo. Salmo 149. Nosso querido Davi, amanhã eu vou falar muito dele na IBD. Salmo 149, até eu esqueci, peraí. 149, 3. Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Pula para... Aí tem mais. Pula para o 154. Deixa eu ir aqui. Louvem-no com tamboris e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. E o último, 2 Samuel 6, 14 a 18, que é linda essa passagem. 2 Samuel, deixa eu ver se eu acho aqui. 6, 14 a 18. 6, 14 a 18. Que fala assim, ó. Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e alegria e de trombetas. Aconteceu que enquanto a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi havia lhe preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Eu quis trazer essas manifestações artísticas para nós entendermos como a Bíblia valoriza isso. Isso aqui são só algumas. Tem um estudo que eu fiz com o Nici, a gente fez um mapeamento.
São muitas as manifestações, pioneiras inclusive, que são registradas na Bíblia. Pioneiras no sentido da inspiração direta de Deus para o homem também. Eu quero que a gente entenda que essa natureza criativa está dentro de nós o tempo todo. E isso é saudável e Deus conta com isso. Sabe por quê? Tem algo que Deus revelou só para você, querido, e você está retendo. Mas sabe por quê que a gente retém? Por falta de comunhão. Como é que você vai ter a revelação dessa comunhão criativa? Quais são os caminhos que você, como crente, precisa tomar para que essa comunhão com Deus, essa que foi paga por um alto preço, possa ter valor e manifestar na sua vida e através da sua vida? As disciplinas espirituais, queridos, não saíram de moda. E são elas que nos mantêm firmes. Estar na igreja é uma delas. Essa postura sua de estar aqui hoje é uma forma de que você tem interesse em buscar essa comunhão e crescer. Mais ainda, a maior forma de você ter comunhão com Deus é ter uma vida devocional com Ele. Eu só posso ter comunhão com meu esposo, eu só posso ter uma vida com meu esposo se eu tiver um relacionamento diário. É por isso que as pessoas se casam. As pessoas se amam tanto que não conseguem mais andar separadas. E aí eles se casam para viver uma vida de comunhão juntos, decidir juntos, escolher juntos, avançar juntos. É isso que o Senhor quer contigo. Ele quer ter uma vida contigo, Ele quer que você leve Ele para casa. Ele quer que você tenha uma vida de comunhão e não tem dificuldade, não precisa inventar, não precisa pegar fogo, não precisa manifestar nenhuma coisa diferente. Só precisa todos os dias falar com Deus, ler da sua palavra e dar testemunho dessa obra transformadora na sua vida. Ficaram tristes, chateados? A gente quer inventar. Mas a comunhão, o devocional, eu sempre bato nessa tecla. O devocional ainda é nosso caminho de luz, de salvação, para nos manter firmes em Deus. Não é ler a Bíblia uma vez ou outra, não é ler a Bíblia como um talismã, é se relacionar com a palavra. Não é orar quando o negócio aperta, quando está muito feliz, é ter um estilo de vida de oração, é dizer: Pai, bom dia, Pai, boa tarde, estou aqui, agora deixa eu conversar contigo sobre isso, eu tenho tido mais ideias, o que o Senhor acha disso? E lê a palavra e Deus fala contigo, porque esse é o teu estilo de vida. Não tem outra maneira, não inventa. Eu vou para o culto de oração lá do profeta tal, que entrega tudo. Vai, querido, não tem problema. Mas isso não pode ser tua bússola. Isso não pode ser seu termômetro. Deus espera que você seja o profeta de alguém. Muito mais do que buscar algo na outra pessoa, seja a pessoa que alguém pode encontrar o Senhor. É essa potência que está em você, querido. Senão você não sairia da sua casa num sol de 40 graus para sentar aqui. Desperta, tu que dorme. Você é o ministro do Senhor. O Espírito Santo tem falado para mim, por isso eu vim com essa roupa. Eu nem me lembrava mais que eu tinha essa blusa. Eu ganhei de uma irmã há anos. O Espírito Santo, até diante de Deus, para eu sair de casa, eu pergunto: que roupa o Senhor quer que eu vá? Porque tudo ministra. O jeito que você se apresenta, a maneira como você fala, o jeito que você olha, o sorriso que você dá, tudo ministra no outro. A gente não sabe quem vai encontrar pelo caminho. A gente não sabe a dor do outro. Nós temos que estar prontos para servir. Prontos para servir. E aí eu falei: Senhor, que roupa que o Senhor quer que eu vá? Eu sempre gosto de vir com a blusa do Marvin. Marvin sabe. Tem uma blusinha lá que inclusive a gente tem que fazer blusa nova, né, gente? Tá bravo. Nossa, a blusa era tão gasta que a gente usa há anos. Fico usando as blusas do Marvin para tudo. Qualquer coisa que eu vou é Marvin no peito. Eu fui para Boigar, o Espírito Santo me lembrou. Por que ele me lembrou? Porque esses dias orando, nessa comunhão que Ele me dá a honra de ter com Ele, Ele tem me dado uma palavra e eu quero ministrar sobre a sua vida. Você pode colocar sua mão assim?
Deus tem me dado essa palavra. E eu quero, Espírito Santo, liberar agora nessa hora aquilo que tu tens falado comigo. E foi por isso que tu mandou eu pegar essa roupa. Você, recebe aí pela fé, é um ministro de fogo de uma nova aliança. Aliança paga pelo sangue de Jesus e liberada pelo fogo do Espírito Santo. Ministro de Deus, ministro de fogo de uma nova aliança. Você pode aplaudir o Senhor e receber isso. O diabo te enganou, dizendo que você, quem é você? Quem é você para falar de Jesus? Quem é você para pregar? Quem é você para ministrar? Eu venho aqui nessa tarde te dizer: você é um ministro de fogo de uma nova aliança. Não aceite nada menos do que isso. Deixa o pecado para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Desperta, desperta. Esse é o ano do quê, gente? Do despertamento. Mas não é do despertamento do povo lá de fora, não. Não é do despertamento do teu colega, não. É do despertamento dos leões. Então é o teu despertamento, é o meu despertamento. Sabe por que o apóstolo recebeu essa direção? Porque eu e você estávamos dormindo. Deus quer despertar você. O leão de Deus, a leoa de Deus. Quem recebe da glória a Deus aí, começa a ministrar dizendo: Deus, me desperta onde eu tenho dormido. Me desperta onde eu tenho permitido que o diabo me dê distração. Eu repreendo aqui todo espírito de distração, em nome de Jesus. Toda mornidão, todo sono, em nome de Jesus. Amém? Começa a glorificar a Deus, que o negócio está esquentando aqui. Eu não sei se você está sentindo, mas Deus está fazendo uma obra aqui. Deus está fazendo aqui dentro de mim. Deus está avivando o povo dele. Glorifica, gente. Você, vou te lembrar, é um ministro de fogo. Você é um ministro de fogo. Você pode falar comigo? Você é um ministro de... Você é um ministro de fogo. O Espírito Santo está sobre nós. Você pensa que é mole para mim vir aqui ministrar? Tem tanta gente melhor, mais capacitada, mais experiente, mas eu acredito no que Deus falou para mim. Eu sou uma ministra de fogo da nova aliança. Eu só preciso abrir a minha boca e falar daquilo que eu vivo. Sabe o que eu vivo? Crendo. Faço nada demais, eu creio. Eu creio. Eu busco ter comunhão com o Criador para criar coisas novas. Quantas coisas já nós fazemos? Ao longo desses anos, eu parei para pensar: meu Deus, quantas coisas o Senhor nos deu, quanta criação, quanta criatividade, coisa que ninguém nunca fez. Eu tenho certeza que aqui também não é diferente. Essa é a comunhão com o Deus Criador, essa é a comunhão que Deus quer, mas Deus tem mais, senão Ele não me traria aqui para falar isso. Não está satisfeito, não é só isso, é muito mais. Tira esse medo do teu coração. O Espírito do Senhor nos deu um espírito de ousadia e não de medo. Ele garante que coloca a palavra na nossa boca. E por que você está calado? Porque está esperando o seu líder? Porque está de braço cruzado? Nós estamos no tempo de avançar. E a gente vai avançar por causa da comunhão. E aí, gente... Assim como eu falei para vocês, que a parte mais triste que eu acho da Bíblia, que é Gênesis 3, que nós oramos, eu vou também dizer para vocês a parte mais linda que eu acho na Bíblia. É a minha preferida. Eu já tive, inclusive, profundas experiências por causa dessa palavra. A palavra mais linda para mim na Bíblia, que a gente vai ler agora, ela é o contraste do que a gente leu em Gênesis 3. Ela revela o poder, a transformação que o Espírito Santo fez em nós por causa de Jesus. Por causa do desejo de Deus de restaurar a comunhão. Abre aí comigo, vamos ler juntos. É um pouquinho extenso, mas vai valer a pena a leitura. João 20. Eu amo o livro de João, apesar do meu preferido ser Paulo. Mas eu amo o livro de João.
Quando você estiver tristinho, se sentindo pouco amado, leia João. João 20, de 11 a 23. Vamos abrir a passagem mais linda na Bíblia, ao meu critério. Que é o oposto do que acontece em Gênesis 3. João 20, de 11 a 23. Vamos ler, olho na palavra. Maria regressou ao túmulo, ficando do lado de fora a chorar. Enquanto chorava, espreitou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do local onde estivera o corpo de Jesus. Por que choras? Perguntou-lhe os anjos. Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Então reparou que alguém estava atrás de si. Era Jesus, mas não o reconheceu. Por que choras? Perguntou ele. Quem procuras? Ela pensava que fosse o jardineiro. Se foste tu que levaste, mostra-me onde o puseste, que eu vou buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela voltou-se para ele. Rabone, que quer dizer, meu mestre. Não me toques, disse Jesus, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena procurou os discípulos e disse-lhes, vi o Senhor, dando-lhes em seguida este recado. Eu vou ler aqui o que eu escrevi para eu não perder nada dessa análise que eu faço entre Gênesis 3 e João 20. Nessa passagem percebemos que quando Maria ouve a voz de Jesus, a chamando pelo nome, diferente de Adão e Eva, que estavam revestidos da culpa do pecado, Maria reconhece e se lança, diferente de Adão e Eva que se esconderam. Ela se alegra e se expõe, deseja a presença de Jesus, gritando, Rabone, a ponto de Jesus dizer, não me toques ainda. Havia um mistério ali que ela não podia tocá-lo. A partir deste momento, em João 20, o ser humano não só tem uma essência criativa ativada, ele tem acesso ao Criador. Ele pode pegar tudo que o Pai deu a ele, concedeu a ele, associado a uma perfeita comunhão, e criar coisas novas, coisas extraordinárias, coisas que somam com o propósito de Deus, que é salvar o perdido, curar o enfermo e libertar o cativo. Gente, a nossa visão precisa ser ajustada. É por causa da nossa comunhão com Deus, através de nós, através dessa comunhão, é que os cativos são libertos, que o enfermo é curado, que o perdido é salvo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque olha a diferença. Quando Adão ouve a voz de Deus, ele se esconde, ele quer ficar longe. A comunhão foi quebrada, acabou para o homem. Mas quando, por intermédio de Jesus, pelo sangue de Jesus, Maria ouve a voz de Jesus, ela se lança. É totalmente diferente. Porque o preço foi pago, a comunhão foi restaurada. Você consegue entender isso? Você pode aplaudir a Jesus. A sua comunhão foi restaurada. Glória a Deus. A partir de agora, querido, você que é salvo em Jesus Cristo, que ouviu o chamado, que sente que Deus te deu dons e talentos, como a missionária falou. Eu sempre fui professora, já era assistente social desde criança. Nós sabemos os dons e talentos que o Senhor nos deu, a vocação. Nós sabemos. Mas essa comunhão nos alimenta. Essa comunhão vivifica isso. Essa comunhão dá força para a gente criar, dá coisas novas. Mas você precisa, querido, entender que você não é só isso aqui. Você é corpo, você é alma, você é espírito. Você precisa ter saúde no corpo, saúde na alma e saúde no espírito. Você precisa alimentar seu corpo, alimentar sua alma, alimentar seu espírito. E a única maneira que há para você alimentar o seu espírito
é com o devocional, é com a comunhão diária, é vivendo em obediência, é estando em comunhão. E mais do que isso, vou além, sendo um canal para fortalecer a comunhão. Se você faz parte de uma igreja, se você faz parte de um ministério, lute pela comunhão daquele local. Porque quanto mais pessoas em comunhão, quanto mais força você tiver, quanto mais você tiver em comunhão com Deus e as pessoas ao seu redor serem estimuladas por você para ter comunhão com Deus, para perdoar o irmão, para continuar fortalecendo a comunhão, mais poderoso é o teu ministério, mais poderosa é a tua igreja e consequentemente a sua vida. Amanhã lá na IBD eu vou falar sobre cultura de honra, que é uma coisa que está mexendo, né, Ana, com a gente lá. Que cultura é um conceito muito complexo. Para quem estuda sabe que você precisa até escolher qual autor, qual direção você usa para desenvolver um trabalho sobre cultura. Mas no geral, cultura é como aquele povo é lembrado por seus usos, costumes, fé, ação, atitude. Por exemplo, uma cultura do povo cara de leão, boa música. Uma cultura do povo cara de leão, palavra profética. Uma cultura do povo cara de leão, um povo ousado. São características das nossas ações em grupo, que as pessoas conseguem ver a gente como um. Então é essa cultura que Deus quer fortalecer na gente. Uma cultura de um povo que tem comunhão. E essa comunhão para nós que somos ministros do Senhor, lembra? Ministros de fogo de uma nova aliança. Guardem isso no coração. A cultura que o Senhor quer para nós que somos ministros de fogo de uma nova aliança é uma cultura criativa, é uma cultura de comunhão com o Criador. Eu queria pedir ajuda do Ministério de Música para estar aqui me cobrindo. E eu queria te pedir para ficar de pé nessa hora, se você puder. Mas fica de pé já dando glória a Deus. Você é um ministro de fogo. Você é um ministro de fogo, você não é morno não. E se você não é batizado com o Espírito Santo ainda, pede agora, pede hoje. Isso é, meu filho, a necessidade. Você precisa mergulhar na graça de Deus, precisa mergulhar no fogo de Deus, precisa mergulhar nos mistérios de Deus também. Mas antes de tudo isso, precisa ter uma vida de comunhão, de leitura da palavra. Comece a se soltar aí. Eu não quero ser olhando para mim, nem conversando. Eu queria que você aproveitasse, já que você saiu da sua casa, no sol de 40 graus, para ter uma experiência com o Espírito Santo agora. É a sua hora. Você pode ter vindo com a motivação errada de repente, mas Deus te pegou de jeito aqui, ó. Você chegou no arraial dele. Agora ele vai liberar algo sobre a tua vida. Eu queria que você pensasse no teu ministério. Eu queria que você pensasse na tua profissão. Eu queria que pensasse na sua vida, como é que você pode criar coisas novas. Fala com Deus, querido, não fala comigo não. Eu estou aqui para te conduzir. Os ministros do Senhor neste altar estão aqui para te conduzir, mas o caminho é você que faz. Senhor, primeiro eu quero ser batizado com teu fogo. Senhor, em primeiro lugar eu quero ter uma experiência contigo. Senhor, me ajuda a ter mais fome da tua palavra. Senhor, me ajuda a ter mais sede da tua presença. Senhor, me ajuda a ter oração como estilo de vida. Começa a orar, tu tem motivo para orar que eu sei. Senhor, perdoa os meus pecados, eu tenho vacilado nisso, mas eu quero deixar isso para trás. A partir de hoje eu quero uma nova história. Senhor, o que tu quer que eu crie? O que o Senhor quer que eu faça, Deus? Qual a revelação que tu tens nesse me chamado, nesse ministério que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem só comigo? Eu quero te dizer, tem uma revelação especial dentro de você. É com você que eu estou falando. Tem uma revelação especial dentro de cada um de você, que eu não vou ter, que líder nenhum vai ter. É você. É você que vai dar aquela palavra que o líder vai falar. Era isso. E vai fazer toda a diferença numa peça. E vai fazer toda a diferença numa dança. Que vai fazer toda a diferença na mídia. Que vai fazer toda a diferença numa pregação.
É com você que Deus quer falar. Então busca Ele agora, pelo amor de Deus. Não deixe esse momento passar. Espírito Santo, Tu falou para mim que eles são Teus ministros de fogo de uma nova aliança. Desde aqui de cima, Senhor, cada ministro de música, cada homem e mulher que passa por este altar, que trabalha na mídia, no som, os obreiros dessa casa, os pastores e líderes, o Ministério de Artes, de Comunicação, Ministério Infantil, casais, evangelismo, missões, são Teus ministros de fogo. Então libera do Teu fogo agora, Senhor. Deixa o Espírito Santo tomar vocês, ministros de música. Deixa Ele tomar vocês com este fogo, para que deste altar flua fogo de Deus. Esse fogo que vai purificar a gente de toda a nossa falha, de toda a nossa limitação. Esse fogo que vai nos moldar aquilo que Deus tem para nós. Esse fogo que vai avivar e vai revivar você. Você não está pedindo? Reaviva! Reaviva-me, Senhor. Eis a tua chance, querido. Eu quero mais, Senhor. Você que é batizado com fogo, você que já é batizado com o Espírito Santo, manifesta-te para que esse fogo venha tomar o que está do teu lado. Deus está trazendo à memória o dia que te chamou. Deus está trazendo à memória aquele talento que Ele te deu. Deus está trazendo à memória o chamado. Deus está trazendo à memória que Ele não desistiu de você, por mais que você não mereça. Ele está te trazendo à memória que Ele te quer, que Ele te deu uma nova chance. Mais, eu quero mais. Libera, Senhor, libera teu fogo. Você pode ver, está aquecendo o teu coração. É o toque do Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Fala em novas línguas. Ministra novas canções. Solta teu corpo. Deixa o Senhor te envolver. Deixa Ele te dar a coragem que você precisa. Mais, Espírito, mais. Eles estão aqui diante da tua presença, Deus. Rico balabashore na labashere na labas.